Governo de São Paulo realiza mutirão de cirurgias para tentar zerar fila de pacientes cadastrados. Todas as informações sobre o congresso da APECOM, que terminou neste fim de semana em Águas de Lindóia. E o culto que celebrou os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, realizado em São Paulo. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma semana, está começando mais um Notícias do Bem, então seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, e essa semana tem feriadão, né? Pois é, na quinta-feira tem feriado, mas nós estaremos juntos durante toda essa semana, mais uma vez, para levar para você muita informação de qualidade aqui no seu Notícias do Bem. Então você que estava acompanhando o Manhã IPP, seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando a programação da nossa IPP TV desde as primeiras horas da manhã, seja muito bem-vindo também. Se você está nos ouvindo pelas rádios, né, que fazem parte aí da nossa cadeia de transmissões, né, você que está com a gente através da Rádio Pinheiros, você que está nos ouvindo pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo, muito bom ter você com a gente. Fique aqui, a gente tem muita informação boa para te dar hoje, tá? E a gente já pede para que você, claro, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e de compartilhar com todos aqueles que você ama. Afinal de contas, a gente está querendo chegar em 1 milhão. Está faltando pouquinho, 984.370, está faltando 15 mil e alguma coisa aí, 15 mil e pouco, vai, ajuda a gente. Além de você fazer a sua inscrição, caso você não seja inscrito, não se esqueça de compartilhar e pedir para que seus amigos, para que sua família também se inscrevam nesse canal. Afinal de contas, a gente tem conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Vamos começar de notícia? O governo de São Paulo está realizando um mutirão de cirurgias para tentar zerar a fila de mais de 500 mil pacientes cadastrados na central de regulação. Confira na reportagem. A estratégia tem duração prevista de 4 meses e inclui 54 tipos de cirurgias ofertadas no Sistema Único de Saúde em 7 especialidades diferentes, incluindo aparelho circulatório, visão e digestivo. Sem as ações do mutirão, o Estado levaria cerca de 2 anos para atender a demanda. O que nós temos hoje são 7 especialidades com 54 tipos de cirurgia que estarão sendo disponibilizadas. Nós temos algumas cirurgias que são ainda cirurgias que merecem uma atenção especial, principalmente cirurgias do aparelho digestivo, cirurgias ainda oftalmológicas, especialmente de retina. Daí, entre outras, nós temos vesícula, hérnia e assim vai. E uma que é muito importante, que nós estamos dando vazão, são aquelas cirurgias voltadas para a retirada de cálculos no rim, e que eram cirurgias que ainda vinham sendo represadas. Só aqui nesse hospital existem mais de 1.100 pacientes aguardando esse tipo de procedimento. Portanto, imagine se nós lançarmos isso para todo o estado. Isso dará uma celeridade maior para a atenção a esses pacientes. As unidades também vão receber um valor adicional para a realização de consultas, de avaliação e exames pré-cirúrgicos. A convocação de pacientes que já estão na fila começa em junho. Esses pacientes terão e serão chamados pelos seus serviços, naqueles serviços que eles já encontram-se em fila, serão convocados, serão avaliados no ponto de vista pré-operatório, em consulta pré-operatória, e aí sim essa cirurgia será agendada para a sua realização. Uma das estratégias do governo é pagar 100% a mais do que a tabela SUS para os 54 procedimentos em serviços municipais, filantrópicos e santas casas do Estado. Para isso, vai ser preciso um investimento de 350 milhões de reais do Tesouro Estadual. Com esta remuneração extra, a expectativa é que os hospitais tripliquem a capacidade cirúrgica. A partir, portanto, agora, no início do mês, 1º de junho, então esses hospitais passam a receber o dobro da tabela SUS. Aliás,
uma tabela extremamente defasada, que faz com que os hospitais claudiquem a sua continuidade de assistência. Mas, além desses recursos adicionais, são esses recursos que estarão alavancando a realização desses procedimentos cirúrgicos que, como disse, triplicarão essa possibilidade da produção que será realizada. Além disso, a Secretaria da Saúde ainda vai realizar procedimentos em 56 hospitais da rede estadual e em 37 ambulatórios médicos de especialidades. Estas unidades devem realizar mais de 47.700 cirurgias. Serão quase 50 mil cirurgias extras contratadas mensalmente, sendo realizadas nos 56 hospitais, desses 36 ambulatórios médicos de especialidades, dos nossos animais que têm a possibilidade de fazer essas intervenções cirúrgicas. Muito bem, esperamos que essa ação ajude realmente a resolver o problema da fila, né? A notícia é boa e a gente espera trazer outras boas notícias relacionadas com o desenvolvimento dessa ação. E a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu em São Paulo e reuniu membros de diferentes denominações. Notícias do Bem esteve presente, eu acompanhei esse culto. Confira um trechinho da reportagem então que a gente preparou para você na edição de hoje. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis, traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900, e essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores, que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o pecado. O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor, celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores. Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Nós conversamos com a direção da SBB, falamos a respeito dessa data, desses novos desafios, da expectativa, para os próximos 74 anos da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. E a safra de milho brasileira teve um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O repórter Matheus Santos vai trazer as informações para a gente aqui no Notícias do Bem, nessa segunda-feira. Oi, Matheus. Pois é, querido, olá para você e também a todos que acompanham Notícias do Bem nesta segunda, exatamente, esta é a segunda colheita de grãos no país. Segundo a Conab, foram 88 milhões de toneladas. Em 2021, foram colhidas 60,7 milhões. A produção só não vai ser maior por causa do clima,
que afetou as plantações. A projeção total da Conab é de uma colheita nacional de mais de 271 milhões de toneladas de grãos este ano. Porém, o resultado foi impactado negativamente pela falta de chuva nos estados do Sul e parte do Centro-Oeste. As colheitas do arroz e da soja já estão quase finalizadas. Para o primeiro, a produção deve ser de mais de 124 milhões de toneladas, queda de 10,1% em relação à safra anterior. Já para o arroz, a provisão é de 10,6 mil toneladas, uma redução de 9,9%. Nas culturas de inverno, que já começaram a ser plantadas, a expectativa é de recorde. O trigo deve chegar a mais de 8 milhões de toneladas. Quirino, volto com você aí no estúdio. Ok, Matheus, obrigado pelas informações. Amanhã o Matheus vai estar de volta, começando a semana, né, com muita informação pra gente aqui no nosso Notícias do Bem. Resfriado, gripe, crise de asma, bronquite, sinusite, pneumonia, eita, são só algumas doenças respiratórias que são muito comuns nessa época de frio, na verdade. E os principais causadores são os vírus transmitidos por gotículas respiratórias, capazes de contaminar ambientes, principalmente os locais fechados. Mas para falar mais sobre esse assunto e como podemos evitar esses problemas, claro, o Notícias do Bem está recebendo a médica pneumologista, a doutora Thaís Leibel. Doutora Thaís, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la nesta segunda-feira. Obrigada, bom dia. Bom dia. Queria, enfim, começar falando desse friozinho que está fazendo realmente, né? As temperaturas caíram em todo o Brasil, aqui na região sudeste, na região sul, ainda mais São Paulo hoje acordou com 6 graus, né? Algumas regiões da cidade até com temperaturas de 1, 2 graus, enfim. Fica difícil fugir dessas doenças respiratórias no frio, né, doutora? Exato, a gente não consegue impedir totalmente as doenças respiratórias, a nossa intenção realmente é minimizar. Então, essa época a gente tem que redobrar os cuidados aí com o frio, porque a gente não consegue realmente evitar totalmente. E quais são esses cuidados, doutora Thaís? Como é que a gente consegue se prevenir dessas doenças respiratórias que são tão comuns? Quais são os cuidados mais frequentes e mais eficazes, a gente pode dizer? Legal. Bom, os cuidados mais frequentes, a gente tem que lembrar sempre de se hidratar. É comum nessa época do ano a gente reter um pouco mais de líquido, então a gente vai ter um pouco menos de sede, mas isso não deve impedir a gente de se hidratar de forma adequada, viu? Mesmo que não tenhamos sede, porque isso faz com que a gente aumente a quantidade de muco e higienize melhor os pulmões e todas as vias respiratórias. Junto com a hidratação oral, também é importante a gente hidratar bastante as vias aéreas superiores, o nariz e a garganta, né? Então, para quem tem nariz seco, para quem tem muita coriza, é importante a gente jogar soro no nariz, umidificar o ambiente. Então, para quem não tem umidificador em casa, sempre ter uma toalha molhada estendida no ambiente que você está, ajuda bastante. E quem tem aparelhinho de inalação, por exemplo, pode fazer uma inalação com soro fisiológico 0,9%, que ajuda bastante. Agora, essa questão da inalação, por exemplo, doutora, ela é indicada para quando você está em crise ou ela serve de alguma forma de maneira preventiva? Ela serve de maneira preventiva, a maior parte das pessoas já tem quadro de rinite, em torno de 40% a 60% da população, né, dependendo da população estudada, e nessa época os sintomas eles pioram classicamente, então a gente também costuma tirar roupa guardada ou cobertores guardados no armário para se cobrir por causa do frio, e isso piora ainda mais os quadros de rinite, então até como forma preventiva, quando a gente começa a sentir já o nariz coçando, ou espirros, coriza, secura, vale sempre a gente fazer essa inalação, não tem nenhuma contraindicação, tá? Então você pode ter o aparelho em casa e fazer a inalação com soro, desde que bem higienizado o aparelho também, com frequência. E desde que use o soro somente, né, doutora? Tem essa questão importante, né? Exatamente, só com soro fisiológico, 0,9%, para algumas pessoas que têm doença pulmonar propriamente dita, que tenham asma, bronquite, enfisema, aí pode ser que esteja indicado a adição de alguns medicamentos, mas sempre com orientação médica, já que a gente tem alguns efeitos colaterais aí também relacionados ao uso desses medicamentos. Tá certo. Doutora, aqueles remédios de uso tópico no nariz, eles não são recomendados, né? Não são recomendados. De novo, lavagem com soro fisiológico sempre e à vontade, tá?
desde que seja de uso individual, que você não compartilhe, que você armazene ele em geladeira e depois de aberto lembrar que dura 15 dias. Agora, aqueles remédios que são uns vasoconstrictores locais, eles podem ser de uso bem restrito, né? Está em bula uso entre 3 a 5 dias no máximo. Então, para aquelas pessoas que já são acostumadas, que já são viciadas em remédio, né? Porque sentem uma melhora aguda. Geralmente isso causa complicações tardias, né? A gente tem o efeito rebote e a piora dos sintomas respiratórios a médio prazo, então eles devem sim ser evitados. Se você tem quadro de rinite crônica, então sintomas frequentes, persistentes, é importante procurar um médico que vai te passar uma medicação para tratamento da rinite de forma contínua para você evitar de usar esses remédios. Doutora, outra questão ainda nesse ponto, né, de utilização de remédios indiscriminadamente. Quer dizer, quando é que a gente deve usar alguma medicação para sintoma de gripe, ou a gente tem obrigatoriamente, ou deve obrigatoriamente, que procurar um médico antes de usar qualquer medicação? Às vezes a gente pega uma gripezinha, um resfriado, e aí já vai para o anti-inflamatório às vezes, ou vai para o antigripal, aqueles que a gente compra na farmácia, que estão disponíveis ali nos balcões. Existe um perigo nessa automedicação de antigripais que é muito comum, né? A gente sabe disso? Existe sim, realmente existe uma cultura de automedicação importante no Brasil, a gente tenta evitar, mas realmente é difícil. Então o que eu sempre tento orientar aos meus pacientes de forma indiscriminada, coisas que a gente sabe que não fazem mal para a saúde, que é a hidratação, é o soro fisiológico nasal e na inalação. Agora, se você for se medicar, é importante sempre você ter uma orientação médica. Às vezes você não precisa, se você tiver com quadros brandos, não precisa procurar o pronto-socorro para também não sobrecarregar o pronto-socorro. Mas é interessante você que já tem o seu médico perguntar, se eu tiver um quadro gripal em casa, o que eu posso ou o que eu não posso usar? Então eu acho que isso é interessante, você já ter algumas cartas na manga, evitar usar remédio que ninguém nunca te indicou que pode ou que não pode, tá? Aqueles pacientes que já têm quadros de gastrite, né, que é aquela dor de estômago, quadros de problemas renais crônicos também, isso pode agravar, pode piorar. Problemas de hipertensão e arritmia, esses remédios nasais podem piorar isso também, então é importante estar bem alinhado. É bom evitar sobrecarregar pronto-socorro com quadros mais brandos, então um antitérmico você pode tomar, se for de acordo com o horário prescrito em bula. Essas antigripais de maneira geral, de 1 ou 2 comprimidos, usos curtos por 1 ou 2 dias no máximo, em geral também não tem problema. Agora, anti-inflamatórios, corticoide, que os pacientes adoram tomar por conta própria, também devem ser evitados. E aí também entra a famosa vitamina C, né? Ela ajuda, não ajuda, efervescente. Alivia o sintoma, tem uma discussão com relação a isso também, né? Existe uma discussão bem grande, e se é que tem uma discussão é porque a gente ainda não tem um consenso na literatura sobre qual é o benefício tanto da vitamina C quanto de outros tipos de vitaminas, vitamina D, vitamina A, muita gente fala de vários tipos de vitamina, o que eu posso e o que eu não posso usar para prevenir ou para abrandar a minha crise. Então isso ainda não é uma conformidade na literatura, então a gente não recomenda ativamente que vocês tomem para diminuir os seus sintomas, tá? Não existe, de maneira geral, grandes efeitos colaterais ou grandes contraindicações ao uso desse tipo de vitamina. Então, para quem já faz uso, não tem problema, de maneira geral, mas acho que mais importante que isso é você suplementar a sua alimentação, que seja uma alimentação rica em nutrientes e em vitaminas que, de maneira geral, a gente sabe que eles têm ação antioxidante e podem, sim, a médio prazo, ajudar a prevenir, abrandar um pouco as crises, mas recomendar isso ativamente a gente ainda não faz, porque isso não é realmente um consenso na literatura médica. Bacana. E entrar exatamente nesse ponto, né, no ponto da alimentação. A senhora falou a respeito da hidratação, da importância de se manter hidratado sempre, mas a alimentação também é um ponto importante, principalmente nessa época do ano, né? Quais são os alimentos que podem ajudar a prevenir? Limão, laranja, a gente tem uma série de coisas que vêm, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e que realmente podem ser usados, devem ser usados? Devem ser usados. Então, a gente já sabe um pouco da alimentação natural que a gente tem que ter. Então, o que for à base de vitamina C, açaí é muito bom, laranja, se puder tomar a laranja, a própria laranja, evitar suco também, é ainda melhor. Limão, claro, para quem não tem tanta gastrite pode tomar. Pitaia, é muito rico em vitamina C. Folhas verdes, tudo isso que a gente sabe, né, de maneira geral, que faz bem.
Muita gente gosta também de tomar chá de limão, ajuda também até a hidratar, ou então chá com gengibre e mel, tudo isso faz muito bem. Alimentos quentes, então sopa nessa época do ano com legumes vegetais é excelente, né? Ajuda a esquentar aí também e previne as infecções respiratórias junto com a parte da hidratação. O que é importante também evitar, né? Sempre que a gente está mais inflamado, essa época do ano a gente costuma ficar, para quem já tem rinite, principalmente bronquite, são os alimentos que são pró-inflamatórios, isso está muito em alta hoje. Então, alimentos que a gente sabe que não fazem bem, bebida alcoólica nesse momento, refrigerante, alimentos embutidos ou com muito conservante, com sal, que retém muito líquido também, são alimentos que a gente deve também evitar. Doutora, a vacinação contra a gripe, né, a campanha de vacinação contra a gripe está acontecendo nesse momento em todo o Brasil, acredito, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, e as pessoas não têm se vacinado de acordo com a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde, principalmente. A vacina da gripe, ela é importante, ela realmente evita a doença, diminui os sintomas, enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito da vacina da gripe nesse momento. Perfeito. A vacina da gripe é extremamente importante. É importante, inclusive, que a gente respeite o calendário que é preconizado aí pela prefeitura. Geralmente a gente tenta, inclusive, contemplar as pessoas que são de mais alto risco para doenças graves primeiro, né? Então essa fase também já passou e muitas pessoas não se vacinaram. Então teve uma nova tentativa de tentar juntar a vacina da gripe com a vacina da Covid para aproveitar a mesma ida ao posto de saúde. E tem muitas pessoas ainda reticentes, então é importantíssimo ter essa vacinação. A vacina previne as formas graves da doença e previne também o número de doenças que a gente tem no ano. Então também não quer dizer que você não vai ter a doença. Eu vejo muitos pacientes reticentes nesse sentido, que falam que, mas eu vacinei e eu peguei gripe, ou eu conheço alguém que pegou gripe da mesma forma. Provavelmente com a doença ela deixou de pegar uma forma mais grave da gripe e às vezes ela iria ter 3, 4 crises no ano, ela vai ter uma, no máximo 2, tá? E principalmente na população idosa, que é uma população que a gente reforça muito a importância, porque é uma das principais causas de morte aí no mundo, são gripe, né, nos idosos. Lembrar também nas populações de extremos de idade, na população mais vulnerável, e na população que tem já doença pulmonar prévia, a vacina de pneumococo também, tá? Não é todo ano, dependendo do tipo de vacina, mas você tem que checar se isso está em dia, porque vacina também não é só para idoso e para criança, é para todo mundo. Doutora, essas vacinas já estão sendo aplicadas há bastante tempo, né? Há muitos anos, e elas já têm uma eficácia muito comprovada, né? Nessas questões de redução da gravidade, principalmente, e de evitar um número muito grande de contaminações de gripe, né? Exato, a vacina está aí há muito tempo, tem muitas pessoas que ainda questionam, mas elas estão há muitos anos aí, a gente já sabe da eficácia delas, não é mais questionado isso é para ser aplicado. Existiu uma grande discussão em torno de vacinas, depois que chegou a vacina da Covid, de novo, eu vejo muitos pacientes reticentes, mas eu acho que isso é um pouco, o papel que a gente está fazendo aqui agora, né, de fazer uma propaganda positiva, de reforçar para as pessoas a importância que ela é segura, ela é eficaz e que tem que sim ir atrás dessa vacina para não perder esse tempo, não perder esse ano aí que está vindo com muita doença grave. É verdade, doutora. Para a gente finalizar, quando a gente deve acender a luz amarela para os problemas respiratórios e procurar ajuda médica? Qual é o momento certo de ir para um pronto atendimento, por exemplo, ou de buscar seu médico? Perfeito. Bom, eu sempre gosto de falar que a gente, como um todo, a gente se conhece, né? A gente entende quando a nossa doença é uma doença mais leve, é uma coriza, é uma febre baixa, a gente não tem... a gente se sente como sempre se sentiu em quadros gripais. Agora, fugiu do nosso padrão, então a gente está com febre alta, acima de 39 graus, ou febre que não passa dentro de 2, 3 dias, ou com antitérmico. Se vier com falta de ar, se for esse um sintoma que você nunca teve, falta de ar forte, dor no peito, é sempre de bom tom procurar também o pronto-socorro, tá? Tosses intensas em crises que podem levar a fazer cair a oxigenação ou queda de oxigenação em qualquer momento, a gente deve sim procurar um pronto-socorro. Eu gosto de reforçar também que na dúvida, tem muitas pessoas que têm dúvida se a queixa delas é grave ou não é, né? Procura se informar sempre que você passar no médico, eu gosto sempre de alinhar com os pacientes, assim, quando que no seu caso pode ser uma situação onde você deva procurar um pronto-socorro ou quando que isso pode ser esperado para o seu problema de saúde. Às vezes a gente sabe que asma e bronquite
podem dar um pouco de falta de ar, um pouco de excesso de tosse, mas se você não tem queda de oxigenação, o batimento cardíaco está adequado, entre 50 e 100, a oxigenação não caiu abaixo de 90 em nenhum momento, você pode, assim, às vezes, esperar em casa até uma consulta médica. Certo, doutora. Queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito das suas redes sociais, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, deixa os caminhos para a gente. Bom, eu tenho o Instagram, que é o @pneumologiasp. Quem tiver interesse, me segue lá. Eu coloco dicas todos os dias sobre essas dúvidas respiratórias e eu respondo as perguntas também de todos os pacientes sobre suas questões pessoais, tá? E eu tento aí aliviar um pouco o pronto-socorro, que às vezes nessa época do ano tem ajudado bastante. Legal. Deixa aí diariamente no Instagram. Doutora Thaís, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Volte sempre. Obrigada Boa semana. a vocês, viu? Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí a médica pneumologista, a doutora Thaís Leibel, participando com a gente do Notícias do Bem, falando sobre as famigeradas doenças respiratórias dessa época do ano. Faz frio, nariz já começa a sentir, né? Já dá aquela coriza, de vez em quando dá uma dorzinha no corpo. A gente tem que se cuidar, né? Se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Está chegando a data da viagem. Acompanhe o roteiro preparado especialmente para você. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Anote aí as datas. A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Imagina só, que oportunidade imperdível para você. Então, printa a tela ou anote os telefones, né? Entre em contato para mais informações. Tá aí na sua tela o WhatsApp 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Vou repetir para você. 15 é o DDD 996513613 ou então 991555122. Entre em contato, faça todas as suas perguntas, tire todas as suas dúvidas e participe desta viagem. O Brasil tem hoje 3.400 pontos de descarte de eletrônicos. De acordo com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, esses locais possibilitam a logística reversa e a destinação ambientalmente correta de equipamentos sem uso. Eles estão presentes em todos os estados brasileiros e 21 centrais de logística reversa também estão operando nas capitais, com cobertura para mais de 1.500 cidades. Todo esse processo começa a partir da decisão consciente do consumidor, cujo produto eletroeletrônico ou eletrodoméstico não tem mais utilização com descarte em local adequado. Em 2021, primeiro ano de implantação do sistema no setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, foram coletados mais de 1 milhão de quilos de equipamentos no país. Para esse ano, a intenção é aumentar o número e ampliar o trabalho de conscientização, é claro. E a gente vai agora para a previsão do tempo. A Raquel dos Santos já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem para contar para a gente como fica a situação do sul e do sudeste. Hoje São Paulo amanheceu gelado. Eu olhei hoje de manhã, estava 6 graus aqui na Barra Funda, mas tinha lugar que estava com temperatura ainda mais baixa, né, Raquel?
Antes de chamar a Raquel aqui, que a gente não tá com a previsão do tempo aqui colocada ainda, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar junto comigo, Raquel, o recado da nossa Lídia Dickel, que vai falar sobre a Finger Móveis Planejados? Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e mais na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Com tecnologia exclusiva e precisão alemã, garantem uma customização única. E eu quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram @fingermorumbi e saiba mais. Também você pode pedir informações pelo WhatsApp 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Recado dado, Raquel. Você viu aí? Finger Morumbi. Se você não tem, entre em contato. Agora sim, tá tudo certo aí atrás. Podemos ir para nossa previsão do tempo. Vamos começar com a região sudeste, né? Vamos ver como é que fica o tempo. E a gente estava falando da madrugada fria, né? Aqui em São Paulo. Tava muito frio hoje de manhã. Eu acordei olhando 6 graus, mas tinha lugares na cidade de São Paulo, tinha locais da cidade de São Paulo, bairros, que estavam com temperaturas perto de 1 grau. Tava muito gelado essa madrugada. Eu vi gente com cobertor, assim, embrulhadinho mesmo na rua. Tava muito frio. Vai ficar assim? Continua amena durante a semana aí. Amena? Tá bom. Vamos para as informações então. Vamos lá. Vamos lá. Temperaturas continuam amenas na região sudeste nesta terça-feira. Vai ter dia com nebulosidade e possibilidade de chuva em diversas áreas. Já no sul, o ar polar perde força e o tempo fica firme. As temperaturas voltam a subir gradativamente. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e noite com céu aberto. As temperaturas variam entre 10 e 17 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 12 e 21 graus. E em Chapecó, Santa Catarina, vai ter dia de sol com névoa ao amanhecer e à noite. Mínima de 5 e máxima de 18 graus. Muito bom, Raquel. Informações dadas aí para Sudeste e Sul. A gente viu que o friozinho vai tomar conta dessas regiões do país, né? Principalmente o Sul ali, mínima de 5. Apesar de São Paulo vai melhorar um pouquinho. Hoje a mínima prevista era 7. Para amanhã já tá 10, enfim, já vai dar uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha porque o fim de semana por lá foi bem mais frio, né? Sim. É verdade. Sabe o que não está frio? O nosso chat. Isso aí. Vamos interagir com o pessoal aí. Vamos. Temos o Marcos Alvarenga, dando a paz do Senhor esteja com todos nós. A Amália está dando boa tarde. Deus abençoe o Notícias do Bem. Amém. A Aparecida Parra está dizendo que em São Bernardo do Campo está fazendo 15 graus, sol fraquinho, dia lindo. Aqui está mais ou menos por aí, deve estar mais ou menos por aí também. Olhando, a gente vira assim para olhar pela janela, tem um janelão aqui, o janelão do Notícias do Bem fica pertinho da gente aqui. Deve estar mais ou menos bem isso. Parecido, tem um solzinho aqui que parece que não está esquentando nada, né? Enfeite. Ele está atuando tem hoje. um sol frio aqui, é esse. Sim. A Clara Sueli também está dando boa tarde pra gente.
A Amália disse muito obrigado pelas informações, deve ter sido a entrevista, né? Sim, sobre os problemas respiratórios aí no inverno, né? Isso, e ela fala de Juiz de Fora. E a Ruth Sobrinho está dando boa tarde do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, continuem com a gente. Daqui a pouco a Raquel vai voltar com a previsão do tempo para o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste e com mais interações. Então dá tempo de você interagir com a gente e deixar o seu recado aí também, né? Isso, conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, se tá frio, se tá melhorzinho. Estamos esperando a sua participação. Até já, Raquel. Até já. Até. Agora é hora da nossa coluna Pelos Campos, JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele vai mostrar pra gente como foi o congresso da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, realizado nesse fim de semana no interior de São Paulo. Olá, graça e paz, só coisa boa da parte de Deus na sua vida. Estamos aqui acompanhando o Congresso Nacional da APECOM pela IPP-TV. O congresso desse ano tem o tema A Glória de Deus na Evangelização. Estamos falando aqui direto do auditório principal, aqui no Monte Real Hotel, em Águas de Lindóia. Casa cheia, muito concorrido, vários departamentos da Igreja Presbiteriana do Brasil presentes, expondo nos seus estandes, preletores que estão aqui participando, pregando, palestrando, edificando o povo de Deus. E nós estamos aqui no Congresso da APECOM para divulgarmos o Plano Missionário Cooperativo da IPB. Nós trabalhamos com dois frontes, na verdade, de plantação e de revitalização de igrejas. Então nós somos o órgão da IPB que trabalha com plantação de igrejas em lugares onde já existem trabalhos presbiterianos e também por conta de alguns percalços que acontecem nas nossas igrejas, nós trabalhamos com revitalização. Que você possa orar por essa obra missionária, que você possa orar pelo PMC, coloque nas suas preces, nos seus pedidos, ore pelo PMC, que você desafie o pastor da sua igreja. Se sua igreja ainda não tem uma congregação, ou sua igreja ainda não tem um projeto de plantação de igreja, eu quero desafiar você, não só a orar, mas também a falar com o seu pastor, o conselho da sua igreja, para que nós possamos juntos plantarmos igrejas por todo o nosso Brasil. Que Deus muito nos abençoe, um abraço a todos, até mais. E nós estamos muito felizes porque estamos aqui em Águas de Lindóia realizando mais um congresso APECOM. O nosso tema é a glória de Deus na evangelização, exaltação de Cristo, exultação da igreja. Desafiamos você que é aí ouvinte, alguém que assiste a IPP-TV, a estar conosco também nos canais do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estarmos aqui presentes no Congresso da APECOM 2022. Mackenzie Soluções, que representa as soluções corporativas do Mackenzie, o nosso EAD, Educação à Distância, e os livros didáticos do Sistema Mackenzie de Ensino. É uma satisfação podermos estar presente, participando desse evento tão importante para a nossa igreja. É um prazer enorme estarmos mais uma vez aqui no Congresso da APECOM, trazendo a CPSS, que é a Comissão de Previdência, Saúde e Seguridade da IPB. É o órgão responsável dentro da nossa igreja por trazer benefícios diversos aos nossos pastores e toda a nossa membresia. Hoje a CPSS faz a gestão do plano de saúde, do seguro de vida para pastores e membros, da previdência privada, que vai desde as nossas crianças até as pessoas com mais idade. Nós temos planos para todas as idades. O seguro patrimonial, que é o seguro para proteger o patrimônio da igreja e o patrimônio também dos nossos membros. E agora também com o lançamento do IPB Dental e do plano de consórcio e de financiamentos. É muito bom poder estar aqui falando com você, poder estar nesse congresso, está acontecendo muito legal, funcionando, e temos a oportunidade de conversar, de sentir de perto toda a nossa membresia. Hoje a CPSS é responsável pela forma IPB para cuidar de você e de toda a nossa família. E o esforço que temos tido junto à Editora Cultura Cristã é oferecer material para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para as demais igrejas do nosso Brasil, divulgando as Sagradas Escrituras e a fé reformada. E nós estamos lançando aqui 2 livros por ocasião da APECOM, que é Como Ser Ateu, é um lançamento que estamos fazendo aqui, por ocasião aqui do Congresso da APECOM. E o segundo livro que estamos lançando
é Medo e Fuga. São dois novos lançamentos da cultura cristã que estamos fazendo aqui. Eu queria convidar você a entrar na nossa loja virtual. Você que não tem tido a oportunidade de conhecer o nosso material, acesse o nosso site, editoraculturacristã.com.br. Deus abençoe. Amém. Estamos acompanhando e mandamos essas imagens do que já aconteceu aqui no Congresso Nacional da PECOM. Esteja acompanhando toda a programação, você pode acompanhar através também do canal da PECOM, do canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um forte abraço, Pastor Mariano falando aqui de Águas de Lindóia, para você que acompanha a IPP-TV, a sua TV missionária. Foi muito bacana o congresso da PECOM e, claro, a gente esteve presente, né? Estivemos acompanhando. Depois do intervalo, o SBB completa 74 anos com culto de comemoração aqui em São Paulo. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais notícias para você. Até já! As tardes da IPP-TV têm muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do segundo semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segundas e sextas, às 9 horas, vamos juntos buscar a Deus no Orando pela Cidade. Nas quartas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões, com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da palavra do Senhor com o Vida Devocional. 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP com a entrevista
entrevistas sobre os temas que fazem parte da sua vida, além de colunistas e muitas dicas. E às 11h30 tem Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas traz informação de qualidade e prestação de serviços. Não perca as manhãs da IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta segunda-feira, dia 13 de junho. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso encontro, sempre de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã, horário alternativo às 18h30. E a gente reforça o convite para que você acompanhe a gente aqui no YouTube, para que você se inscreva no nosso canal e para que você compartilhe. Seguimos aí firmes rumo a 1 milhão de inscritos. A gente quer bater essa meta até o fim desse mês de junho, porque afinal de contas, julho é mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é mês de aniversário da nossa IPP-TV. Então a gente quer entrar em julho já com 1 milhão de inscritos. A gente ser mais relevante aqui na plataforma. Contamos com a sua inscrição e contamos com o seu compartilhamento, tá bom? E hoje é dia da nossa série de melhores entrevistas do ano. Nós vamos rever o nosso bate-papo com o fisioterapeuta Vitor Cardoso. Ele falou sobre lombalgia, a famigerada dor nas costas. Veja aí. A gente vai falar de um tema que é muito importante, que faz parte da vida de todo mundo, com toda certeza, porque em algum momento da nossa vida, quase todos já tivemos lombalgia. Sabe o que é lombalgia? O nome difícil também é conhecido como a famosa dor nas costas. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que pelo menos 80% da população já passou ou passa por essa situação. Mas será que a gente pode ter uma coluna que não reclama? Para falar sobre esse tema, Notícias do Bem está recebendo ao vivo o fisioterapeuta Dr. Vitor Cardoso. Dr. Vitor, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Bom dia, querido. O prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho de informação, né, para acabar com esse mito e tentar resolver essa tal da lombalgia, né, a dor nas costas que acomete tantas pessoas no dia a dia, ou no trabalho, ou em casa, ou até mesmo nas atividades de lazer que a gente acaba querendo ter e muitas vezes é impedido de fazer porque a gente acaba sentindo aquele desconforto na coluna e tem medo de que acabe piorando. Agora, o número é esse mesmo, o índice é esse mesmo, quer dizer, 80% ou mais de 80% já tiveram ou vão ter ou estão tendo dor nas costas em algum momento da vida? Sim, infelizmente, né, esse realmente é um número. 80% das pessoas vão ter algum desconforto na coluna ou até mais em algum momento de suas vidas. E esse número ele diminui um pouco quando ele começa a se cronificar, que seria aquela pessoa que ela começa a sentir um desconforto e essa dor não passa, ela fica persistente dia após dia. E é aí que a gente tem que começar a se preocupar. Pois é, e quais são as causas? A gente pensa, assim, a gente ouve muito falar desde cedo e desde sempre a respeito de postura. Aliás, eu nem sei se você está me avaliando aqui, não sei nem se eu estou sentado direito aqui, mas enfim... o quanto a postura tem a ver com dor nas costas, o quanto o nosso dia a dia em frente às telas tem a ver, essa coisa da gente usar as telas pequenas em que a gente acaba ficando abaixado também, enfim, quais são as causas da famigerada dor nas costas? As causas, essa é uma pergunta acho que de $1 milhão, né? Porque até hoje não se tem uma única causa para uma dor nas costas. A gente costuma dizer que dor nas costas é um evento multifatorial. Isso significa que é um conjunto de fatores que acaba desencadeando o desconforto na coluna ou a tal da lombalgia. Tirando fatos em que eu tive um trauma, caí, tive um acidente, eu bati a minha coluna. Tirando esses fatos que teve um acontecimento, um trauma específico, a dor ela vem decorrendo de um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores entra hábitos de vida, como a prática ou não de atividade física, qualidade do sono, se eu durmo bem, se eu não durmo bem, como é que é o meu ambiente de trabalho, eu me estresso demais, eu não me estresso demais. Tudo isso vai estar somando até desencadear a dor nas costas. Então, é como se fosse um copo. Esse copo ele vai enchendo, quando esse copo chega no talo, lá em cima, eu começo a sentir um desconforto. A gente tem a mania de gostar de culpar, né? De achar um culpado só. Foi aquele exercício que eu fiz na academia,
foi só aquele dia, foi só o celular, foi só o computador, quando na verdade é um conjunto de fatores que desencadeou. Às vezes o exercício da academia, a postura que eu fiquei diferente, foi uma gota d'água que desencadeou o desconforto na coluna. Hoje em dia a gente não... Desculpa, pode falar. Não, pode terminar, doutor. Hoje em dia a gente se fala muito que a melhor postura não existe. O mais importante é variar essa postura ao longo do dia. A melhor postura sempre vai ser a próxima. Porque quando a gente fica muito tempo sentado, a gente acaba sentindo um certo desconforto na coluna. E quando a gente fica muito tempo em pé ou muito tempo deitado, esse desconforto ele também acaba aparecendo. Então o mais importante é estar sempre variando essa postura ao longo do dia. Procurar também de vez em quando acabar relaxando a coluna. E não só manter uma coluna tensa ao longo do dia. Entendi. Ou seja, bom, para a gente fechar essa coisa da causa, então, na verdade, uma soma de fatores. Agora, isso é cumulativo até quanto tempo? Quer dizer, as coisas que eu fiz errado, por exemplo, na minha adolescência, na minha infância, estão sendo somadas até hoje? Eu vou ter que pagar essa conta algum dia, tipo cartão de crédito, assim? Vai variar de pessoa para pessoa. Então, vamos supor assim, se na minha infância eu não cuidava muito da coluna, mas depois de um tempo eu comecei a cuidar, depois de adulto, provavelmente isso não vai estar me prejudicando. Agora, se desde sempre eu não cuidei da coluna e agora com mais idade eu continuo não cuidando, é claro que tudo isso vai acabar se somando. Mas o importante é entender que o nosso corpo está sempre buscando uma adaptação. Ele sempre vai buscar a melhor resposta. Então, sempre é tempo de começar a criar hábitos de cuidar da própria coluna. Assim, a gente acaba evitando possíveis dores crônicas ou possíveis complicações com o nervo ciático, que também é muito comum. Então, sempre é tempo de iniciar, de recomeçar o cuidado com a saúde. Na prática, é possível ter uma coluna que não reclama, que é o nosso tema hoje? É possível. Inclusive, a gente tem ótimos resultados hoje em dia. Às vezes, o básico bem feito, ele é muito melhor do que a gente querer inventar muita coisa. Então, fazer uma caminhada todos os dias, evitar ficar muito tempo no celular, evitar ficar muito tempo sentado, evitar passar horas e horas e horas deitado na mesma posição, da mesma maneira. Então, pequenas mudanças de hábitos no nosso dia a dia é possível fazer com que a nossa coluna fique cada vez mais saudável e reclame cada vez menos, cada dia menos. Entra a medicação de alguma forma ou não? É só a atividade física, só a prevenção realmente? Dependendo do caso, sim, é preciso entrar com medicamentos. Claro, o medicamento ele tem o seu papel no tratamento em conjunto. Como a dor nas costas é um evento multifatorial, muitas vezes o tratamento ele vai acabar sendo multidisciplinar também. Então eu preciso do auxílio do medicamento para combater aquela inflamação. Mas eu preciso dos exercícios para evitar com que essa inflamação volte novamente. Porque a gente normalmente pensa que é só uma inflamação que está acontecendo na coluna, por exemplo, né? Só que tem que entender o que provocou essa inflamação. Porque se eu não tratar o que provocou a inflamação, quando passar o efeito do medicamento, a inflamação vai voltar. E cada vez que ela volta, ela acaba voltando mais forte. Por isso que o tratamento ele acaba sendo multidisciplinar, com o auxílio de médico, fisioterapeuta, dependendo do caso, um nutricionista. Em casos de dores crônicas, pessoas que passam anos com dor nas costas, é válido entrar com acompanhamento psicológico junto. Então, tudo isso acaba influenciando. O conjunto da obra é o que vai trazer o melhor resultado para o paciente. E quais são os casos mais comuns, né? Porque quando a gente fala dor nas costas, a gente está falando de uma maneira muito generalizada, né? Mas tem lombar, tem a base da coluna aqui embaixo, né? No ossinho, do cóccix. Então, quais são os casos mais comuns que o senhor tem atendido? Os casos mais comuns que a gente acaba pegando são tensões musculares mesmo, não pela postura em si, mas pela falta da prática de atividade física ou por passar muito tempo na mesma
posição da mesma maneira. E isso acaba entrando em conjunto que boa parte dessas pessoas acabam desenvolvendo problemas do nervo ciático. Então, os casos mais comuns que eu acabo pegando hoje em dia na minha clínica, no meu consultório, são pacientes com uma lombalgia, né, a dor nas costas, mais provocada por uma tensão excessiva e a falta de atividade física, e associado a um desconforto do nervo ciático. E aí o tratamento ele acaba sendo diferente de um caso para o outro, né? Tudo vai variar dependendo da avaliação. Mas o que se vale destacar é que algo gritante é assim: pacientes que têm problema no ciático, a gente tem que evitar alongar o nervo. Pacientes que têm problema somente na coluna lombar, a gente pode acabar realizando alongamentos. E quanto o estresse influencia nisso? Porque tem muita gente que sente dor aqui nessa região, né, nas costas aqui, no comecinho, do ombro aqui para baixo, por conta do estresse. Isso também tem sido cada vez mais comum, imagino. Mais comum mesmo. O estresse, ele tá no topo do que acaba desencadeando um desconforto na coluna. Então, não só nessa região aqui, mas normalmente pessoas que apresentam uma tensão aqui, essa tensão repercute para a base da cabeça, na região da nuca, e dependendo da pessoa até chega a desencadear dores na articulação da boca, na ATM. Então a pessoa ela acaba rangendo os dentes, ela pressiona toda essa região, o que acaba causando todo esse desconforto, o famoso bruxismo, né? Então o estresse ele acaba gerando todo um aumento de percepção do que está acontecendo no corpo e aumentando toda essa tensão muscular. Então pensa que a pessoa já passa o dia inteiro sentada, só as mesmas musculaturas estão trabalhando para manter essa postura dela. A musculatura está tensa. Essa pessoa já está estressada no ambiente de trabalho, a tendência é tensionar mais ainda essa musculatura. Então o estresse ele é um dos maiores agravantes de um desconforto na coluna. E quando a gente pensa em atividade física como forma de prevenção, qualquer atividade física, uma caminhada, por exemplo, resolve? Ou existem atividades físicas específicas para a prevenção da lombalgia? Na verdade, tudo tem um começo e um avançar, né? A caminhada, eu costumo dizer que ela é ótima para quem está iniciando. Então, Vitor, eu não faço nada, eu sou sedentário, eu não faço atividade física, eu estou sempre sentado, ou eu fico muito tempo em pé parado no caixa, no balcão, não faço nada. Então, eu costumo orientar, comece com uma caminhada. Por quê? Porque o corpo da pessoa ainda não está preparado para realizar uma atividade física. Então, esse é um grande erro que a gente escuta muito por, tem que fazer atividade física. A pessoa pega e se matricula numa academia, bota um monte de peso, ou inventa de correr a maratona de um mês para o outro, e o que acontece? O excesso de sobrecarga de exercício acaba prejudicando o corpo dessa pessoa, porque ela não tem uma capacidade, o músculo dela não está preparado para tanto exercício. Por isso eu costumo iniciar, começa uma caminhada de 20, 30 minutos. Às vezes tem pacientes que não toleram nem isso. Então a gente começa, caminha 10 minutinhos, dá uma volta na quadra. E aos poucos vai ganhando confiança, resistência. A partir daí a gente começa a pensar, tá bem com uma caminhada, não tá sentindo mais aquele desconforto forte na coluna? Pode começar com um yoga, pode aí sim começar uma musculação, um exercício físico, natação é ótimo, pode começar a correr. A gente tem medo de correr porque acredita que correr, o impacto da corrida, né, vai prejudicar a coluna. Só que hoje em dia já tem estudo americano mostrando que quando pessoas que correm têm um disco da coluna mais forte do que as pessoas que não correm. Então olha só que interessante, a gente às vezes evita algo porque acredita que vai piorar, só que na verdade se a gente for de forma gradativa, melhorando de pouquinho em pouquinho, realizando os exercícios de pouco em pouco, até o corpo ganhar resistência e força, a atividade física, ao invés de piorar a minha condição, ela vai deixar a minha coluna cada vez mais forte. Entendi. E aí, como a gente tem uma vida cada vez mais sentados diante das telas, diante dos computadores, a orientação é essa mesmo, de levantar a cada meia hora, 40 minutos, dar uma volta, esticar o corpo. Qual seria a orientação correta, doutor? Perfeito, querido, perfeito. Essa
é a orientação que a gente acaba passando para os pacientes. Então, evita ficar muito tempo na mesma posição. Então, pode perceber que normalmente a gente passa o nosso dia inteiro tentando buscar sempre uma postura mais reta e perfeita possível. Só que a gente não consegue manter essa postura muito tempo. Não consegue? A gente não acaba sentindo, às vezes, algum desconforto na coluna, é difícil manter essa postura. Isso acontece porque acaba forçando muito a musculatura. O músculo, ele cansa. Então, é essencial que a gente cruze uma perna, cruze outra perna. Isso vai variar os músculos que estão trabalhando, isso vai variar as articulações, tanto do quadril, da coluna, do sacro, que a gente diz, que isso vai fazer o quê? Distribuir a carga. É como se numa empresa só os mesmos funcionários estivessem trabalhando. Se só os mesmos funcionários trabalham, o que acontece? Só os mesmos cansam, ficam sobrecarregados. Se eu vario a minha postura, se eu levanto, se eu me alongo um pouco, se eu dou uma caminhada, se eu vou lá pegar um café, pegar uma água a cada meia hora, 25 minutos, 40, o que acontece? Eu faço movimentação, eu distribuo a carga, eu faço vários músculos estarem trabalhando ao mesmo tempo, e isso tira a sobrecarga dos mesmos músculos. Dessa maneira não acaba gerando uma tensão e excesso nos mesmos locais. Então essa é a orientação perfeita. Realizar pausas, dar uma caminhada, esticar um pouco a coluna e principalmente relaxar um pouco a coluna ao longo do dia. Eu vejo muito paciente quando eu pergunto, relaxa a coluna. Ele me responde, eu não consigo, eu não sei. Por quê? Porque a gente é ensinado a tentar forçar sempre a mesma postura o dia inteiro. Isso, a longo prazo, acaba prejudicando. A coluna também precisa descansar, respeitar o próprio corpo. É por isso que depois de muito tempo na mesma posição, parece que o corpo pede para a gente ficar de uma maneira diferente. É os músculos querendo dar uma relaxada, uma descansada. Doutor, quando é que a gente tem que acender a luz amarela e procurar um especialista? Em que momento dessa dor nossa? Porque às vezes a gente tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha ali, hoje dói, amanhã dói, depois de amanhã não dói. A gente vai jogando para frente, né? A gente vai procrastinando a ida ao médico. Mas qual é o momento em que a gente tem que acender a luz amarela e procurar um especialista? Então assim, acordei hoje com desconforto na coluna, vamos pensar dessa maneira. Hoje eu, Vitor, acordei, minha coluna tá meio tensa, né? Comecei a caminhar, voltei minhas atividades de vida do dia a dia. Nesse dia, normalmente, a dor não passou. No outro dia, acordo com uma dor maior ainda. Conforme vai passando o dia, ao invés da dor aliviar, ela vai piorando, é um sinal de eu acender um alerta e dizer, opa, alguma coisa está errada aqui. Eu não estou mais dormindo direito por causa da minha dor nas costas, eu não consigo mais brincar com meu filho, com a minha filha, eu não consigo mais trabalhar porque essa dor está me incomodando. Em casos mais graves, a pessoa começa a dizer, Vitor, a minha perna, eu não sinto mais ela direito. A minha perna falha, minha perna está formigando. Tudo isso eu preciso buscar um especialista. Mas vamos deixar bem claro que grande parte dos desconfortos na coluna se resolve com mudanças básicas de hábitos do dia a dia, que a gente veio falando, de começar a dar uma caminhada a mais, cuidar um pouco mais do estresse, evitar ficar muito tempo sentado, evitar muito tempo na mesma posição. Isso já vai trazer uma diferença enorme para o teu dia a dia. Se mesmo fazendo essas mudanças básicas, de mudar a postura, começar a fazer uma atividade física, começar a se alongar um pouquinho mais, começar a cuidar mais do sono, da alimentação, e mesmo assim a tua dor nas costas não passar, aí vai atrás de um profissional. Além do mais, se começar a descer uma dor pela perna, formigar a perna, gerar uma dormência, a pessoa não sentir a ponta dos dedos da perna, ou muitas vezes até dos dedos da mão, não está sentindo isso, busca um profissional, que isso é um sinal de que tem alguma pressão, alguma compressão em algum nervo. Não necessariamente é uma hernia de disco ou decorrida de um desgaste, mas sim muitas vezes é uma tensão no trajeto desse nervo. Isso tudo tem que ser avaliado, porque pode acontecer de ter uma compressão
no nervo e não ser problema da coluna mesmo em si, mas sim de uma tensão da musculatura no trajeto desse nervo. Então esses são os sinais. Uma dor que passa de 2 semanas e olha, tá só piorando, Vitor, começou a doer pela perna, eu não tô mais sentindo minha perna direito, tá formigando, tá faltando força, busca ajuda. Acende o alerta e quanto antes de buscar essa ajuda, mais fácil é de resolver. O que acontece é que a maioria das pessoas deixa de procurar ajuda só quando não consegue mais dar conta, só quando nenhum remédio faz mais efeito. A automedicação, que a gente diz, as pessoas começam a tomar Dorflex, falou com a vizinha que tomou outro remédio, toma que é bom, a pessoa sai tomando o remédio, quando nenhum desses resolve, ela busca ajuda. Aí às vezes o tratamento acaba sendo mais demorado e mais difícil. Doutor, queria que o senhor deixasse os seus contatos, né? Para que a gente continue conversando a respeito do assunto, as pessoas que estão acompanhando Notícias do Bem possam saber mais também a respeito do seu trabalho. Como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Claro, eu tenho o meu Instagram que é @fisiovictorcardoso, tá? Então quem quiser me seguir, pode ir lá que todo dia eu posto dicas, todo dia eu tô conversando com o pessoal, mostrando tudo o que é bom para a coluna e o que não é, falando quando que deve se preocupar, quando que não deve, esses sinais que a gente pode mudar, pequenas dicas que eu estou dando todo dia mesmo. E quem quiser me mandar uma mensagem, marcar alguma coisa no meu WhatsApp é 549-9927-9857. Então quem quiser, manda uma mensagem, manda lá que a gente pode estar conversando e resolvendo algum problema teu mais grave. Ana, tá aí, @fisiovictorcardoso, tá na tela. Vitor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo. Bom resto de semana aí pela frente, né? E volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço e muito obrigado pelo convite. Tá aí você revendo então esse bate-papo com o Vitor Cardoso, né? Falando a respeito de dor nas costas. E o Senado aprovou um projeto de lei que inclui no atendimento de saúde pré-natal a avaliação de sintomas de depressão em gestantes e mães que acabaram de ter seus bebês. A proposta determina que o trabalho deverá ser feito preferencialmente no 1º e no 3º trimestre de gestação. De acordo com o projeto, uma vez identificada a doença, as gestantes deverão ser imediatamente encaminhadas para acompanhamento psicológico feito por psicólogo ou por psiquiatra. O projeto também determina que o rastreamento de sintomas depressivos continue durante o pós-parto e o período de cuidados com o bebê. O rastreamento inicial vai ser baseado num questionário padronizado e poderá ser realizado pelos profissionais responsáveis pelo pré-natal e pelas primeiras consultas também do pós-parto. E a gente volta agora com a previsão do tempo, a gente volta com a Raquel dos Santos, que continua ao vivo com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Vai trazer as informações de Centro-Oeste, Norte e Nordeste pra gente. Nada de temperatura baixa lá, né? A máxima nossa aqui é a mínima lá. Sim, mas até que elas estão um pouco assim... Um pouco abaixo, mas olha só... A Tauá, por exemplo, a mínima em Tauá é 17. São Paulo não vai fazer 17 amanhã, né? Não. Então, conta pra gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Terça-feira, as nuvens continuam carregadas na região norte. O dia fica abafado e o sol intercala com períodos de chuva. Já no Nordeste, as instabilidades seguem ativas, com chuva em vários momentos. O calor predomina principalmente no interior da região. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Já na região norte, Palmas, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. E em Tauá, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações aí. Vamos às interações. Olha só. Aliás, a gente está na semana essa semana tem feriado, mas essa semana tem volta da Tainá. Tainá volta quarta-feira. Fim de férias para Tainá, né? Até que Tainá passou por perto de Barbacena, viu? Foi, né? Você só tá de olho ela só tá de olho no roteiro da Tainá aqui, que eu tô sabendo. Fiquei com vontade. Não é? É verdade, dá vontade sim. Viajar faz tão bem pra gente, né? É tão gostoso. Vamos lá, quem tá com a gente aí? Marcos Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço, reverendo. A Vani
está dizendo: Deus abençoe todos que estão colaborando com Notícias do Bem. Semana abençoada para todos. Amém, obrigado. A Edna fez uma participação com a gente aqui também no momento da entrevista. Ela deixou uma perguntinha que... Vamos repassar, né? Sim. A Márcia está dando boa tarde pra gente. Está dizendo que em Florianópolis fez muito frio no fim de semana, mas com dias lindos de muito sol. Olha, frio com então, sol. Parecido com o que a gente está enfrentando aqui em São Paulo, isso dias aí. bonitos, né? Dias claros, com sol, mas friozinho. Isso aí. E aqui na outra live a gente tem também a Adriana Rezende, está dando boa tarde pra gente, para os ouvintes do Notícias do Bem. E ela está dizendo que está ligadinha de São Vicente, São Paulo. Ela está dizendo que está friozinho, mas tem sol para aquecer o nosso dia, graças a Deus. Dia de maré alta, infelizmente por isso muitos pontos de alagamentos na cidade. Pois é, quando tem maré alta nessas regiões litorâneas, realmente alaga. Isso. Faz parte, né? Olha, boa tarde para nós, né? De Barbacena, minha mãe. Olha. Querendo com a minha filha. Pegou de surpresa. Um abraço, mamãe da Raquel. Pegou a Raquel de surpresa aqui, Pegou viu? de surpresa. Oi. Ela tá dizendo que em Barbacena o tempo tá gostoso. Então, conhecendo a minha mãe frienta do jeito que ela é... Então tá calorzinho. Então tá um solzinho bom por lá. Um solzinho gostoso em Barbacena. Beijo, mãe. Boa. A Delva também está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias. E a Aparecida Paz está dizendo: quando faço caminhada, pilates e outros exercícios, minha coluna para de doer e é muito bom praticar atividades físicas. Certeza, né? Como pudemos rever, né, nessa entrevista do fisioterapeuta, né, do Dr. Vitor, é importante a gente fazer atividade física com consciência sempre, né? Bom, como tudo que a gente tem que fazer na vida, tem que fazer com consciência. Inclusive, meu médico me puxou a orelha para fazer exercício físico. Que feio, tem que fazer exercício físico. Quem fala? Sair do sedentário. Se eu fosse o cara se eu fosse o cara da atividade física. Eu também só levo puxão de orelha quando eu vou no médico, é assim mesmo. E temos a Eva. Parabéns para essa equipe do Notícias do Bem, sempre com informações que nos ajudam em nosso dia a dia. Aqui de Mira Norte, no Tocantins, o tempo está parcialmente nublado. Boa, obrigado pela participação de todos. Então amanhã a Raquel está de volta aqui com as informações do tempo e com a nossa interatividade aqui do Notícias do Bem, tá certo? Combinado. Até amanhã. Até lá. Até. E a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu aqui em São Paulo e reuniu membros de diferentes denominações. Notícias do Bem teve presente. Eu fui lá. Confira na reportagem. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900, e essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. No aniversário a gente lembra a história, e o começo da história foi quando as igrejas se reuniram para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Então essa sociedade às vezes pergunta quem é o dono, quem são só as igrejas e os membros das igrejas. E ela funciona assim desde o início, sempre junto com as igrejas, distribuindo a Bíblia. Eu acho que essa é a parte da força que a Sociedade Bíblica tem. Evidentemente que é Deus que abençoa, a sua palavra o mais importante, mas o povo de Deus que faz a distribuição da palavra. Um dado bem curioso que a gente lembra hoje é que quase 69% de todas as Bíblias que a gente faz, e são milhões de Bíblias a cada ano, 69% vai para as igrejas. Apenas 30%, menos de um terço, vai para o comércio de Bíblias. Porque a igreja, quando compra Bíblias, a igreja não revende, a igreja doa.
Se alguém vai numa igreja e não tem uma Bíblia e ele pede uma Bíblia, ele vai sair com a Bíblia. A igreja dá um jeitinho e faz isso. Essa é a ideia que tem por trás da sociedade da Bíblia, sociedade bíblica. Por isso que a gente tem tanta alegria de comemorar o aniversário. É uma festa das igrejas, de uma entidade que elas criaram, que existe para traduzir, publicar, distribuir e levar a Bíblia para todos, transformando vidas. Gratidão é uma boa palavra, né? Gratidão é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Em tudo dai graças. A gente dá graças a Deus por cada dia da atuação da Sociedade Bíblica no Brasil. Muitas vidas transformadas nesses 74 anos, tenho certeza. O trabalho da Sociedade Bíblica vai para muito além de apenas traduzir, produzir, distribuir a Bíblia. O que nós vamos acompanhar aqui são testemunhos de vidas transformadas. O que é a Sociedade Bíblica do Brasil? É apenas um meio. A palavra de Deus é que transforma. E qual é o nosso objetivo? É transformar as vidas. Então todos estamos engajados nessa santa missão, nessa santa causa da Bíblia. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores, que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o pecado. O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor, celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores! Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Hoje estamos lançando aqui nesse culto de aniversário a campanha Sinal de Esperança, que trata-se da tradução da Bíblia completa para a língua brasileira de sinais. Estamos felizes por essa data e felizes pelas oportunidades que Deus está nos dando também daqui para frente. Grande desafio, né? Fazer a Bíblia toda em Libras. Sim, e a necessidade é grande. Cada vez a gente vê que as igrejas também, a gente vê cada vez mais que as igrejas estão se conscientizando. Hoje já é tão comum que nas pregações, nas celebrações públicas, Libras é uma língua usada, bastante utilizada, e será cada vez mais utilizada. Por isso nós estamos contentes em poder abraçar esse desafio com o apoio de todas as igrejas que também estão interessadas em que a mensagem de Deus esteja disponível, a mensagem do amor de Deus esteja disponível também para essas pessoas, são milhares no Brasil. Um dia de louvor ao Senhor, porque somos a Casa da Bíblia, há 74 anos no Brasil, com essa missão de semear a palavra que transforma vidas, mas ao mesmo tempo 74 anos de serviço à Igreja Cristã Brasileira, porque colocamos a Bíblia na mão da igreja para que a igreja possa semear. Nós somos o celeiro e as igrejas são os semeadores, né? A palavra de Deus através dos pastores, obreiros, evangelistas e todos aqueles que amam ler, se engajar com a Bíblia e compartilhar essa palavra de paz e esperança. E há muito que se comemorar, né? Há muito que se celebrar, porque inclusive depois dos últimos 2 anos, né, Quirino? Vencemos uma pandemia, a SBB venceu uma crise com muita luta e hoje a gente pode retornar, depois de um período sem ser presencial, a celebrar novamente o aniversário da SBB. Isso é muito bom. Muito especial esse culto, nossos parabéns a todos que fazem parte da Sociedade Bíblica do Brasil. E a editora Ezion tem mais um lançamento muito especial do reverendo Arival Dias Casimiro sobre a importância do discipulado. Confira. Fazer discípulos para Jesus é uma ordem que todo cristão deve cumprir. É através desse estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro que você vai aprender a obedecer à grande comissão com seriedade e disposição.
Você vai conhecer mais sobre esse chamado e como se preparar para as dificuldades do caminho, com a certeza que Deus nunca te deixará desamparado. Durante a leitura, você irá aprender como ser o discípulo que Deus espera para realizar o trabalho que, pelo Espírito Santo, somos moldados a fazer. Nós precisamos tomar uma atitude efetiva diante dessa ordenança e não deixar que outras coisas atrapalhem nossa caminhada com Jesus. Adquira já o exemplar do livro através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então fica aí o convite para você entrar no site www.editoraezion.com.br. Está aí na sua tela o endereço. Entrando no site, você vai conhecer todos esses lançamentos, né? Todos os títulos lançados pela nossa editora Ezion e também todos os livros que são distribuídos, né? Pela nossa livraria e editora Ezion. Vai poder fazer a sua lista de desejos. Aproveite para ver quais são os livros que estão em promoção, quais são os livros que estão com desconto, quais os que têm frete grátis, enfim. Tem muita coisa bacana preparada para você. Tem combos, tem material infantil, tem material de papelaria. O site da livraria e editora Ezion é um site completo para você que gosta de literatura. Então fica o convite www.editoraezion.com.br para que você possa comprar na Ezion. E você já sabe, né? Sempre que você compra na Ezion, você ajuda as obras missionárias da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Afinal de contas, toda a renda da Ezion é revertida para os trabalhos missionários da nossa JMP. Então, faça visita lá no site e colabore, compre, vai ter literatura de qualidade para você, com toda certeza. Notícias do Bem está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, com muito mais informações para você aqui na nossa IPP-TV. Lembrando que tem horário alternativo às 18h30. E lembrando também que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todo o conteúdo da nossa IPP-TV no IPP Play. É só você entrar lá, é aqui mesmo, youtube.com/IPP-Play, acesse o canal. Você vai ter acesso a todos os materiais da nossa IPP-TV. Curta os vídeos, compartilhe e, claro, se inscreva também lá no IPP Play. Não deixe de se inscrever aqui no nosso IP Pinheiros. A gente conta com a sua participação na nossa caminhada, no nosso sprint final aí. Estamos chegando em 1 milhão de inscritos. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração, precisamos da sua inscrição, precisamos do seu compartilhamento. Então, manda aí para todo mundo que você ama e que você quer que receba conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia. Amanhã tem mais Notícias do Bem. Se Deus quiser, eu espero você. Até lá. Tchau.